com a nossa parte tecnológica, então, devidamente organizada. Então, nós vamos dar início, né, então, a esse momento, que é o segundo momento de uma semana de devolutiva da avaliação e da autoavaliação institucional do Centro de Educação. A nossa comissão, para quem é novo no CE, que eu acho que tem algumas pessoas que são novas, outras colegas que são mais antigas, ela já tem quase 30 anos, né? Então, a gente sempre diz que é a comissão setorial, hoje chamada de comissão setorial de avaliação mais antiga da UFSM. A gente pode dizer que a nossa é a pioneira, vamos dizer assim, em assuntos de avaliação institucional, né? Então, a gente tem esse tempo, essa tradição, e muitas pessoas já passaram e já contribuíram dentro dessa comissão, né, para ela ser o que ela é e para ela chegar a esse status, né, de seriedade, de comprometimento e de transparência que a gente tem, então, como comissão de avaliação institucional, né? Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiane Adela Toneto Costas. Eu estou presidente da CSA, CAIS e CSAC. Por que a gente continua chamando de CAIS? Porque o nome era Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação. E a partir de 2020, houve um processo de revisão do nome das comissões na UFSM, a partir de uma portaria, que eu não vou lembrar o número, não é? E que todas as comissões teriam que ter como nome único Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Educação, do CCNE, do CCS, do CCE, enfim, de todas as unidades. Mas nós, como nós entendemos que a nossa comissão, ela tinha e tem uma identidade, nós fizemos questão de manter o nome original da comissão. Então, CAIS hoje é um nome. Ela não é uma sigla, mas ela é um nome que faz parte do nome da comissão. E é por isso que a gente se chama CAIS CSA-CE. É um ato de resistência da nossa comissão, pela nossa história e por honrar o centro do qual essa comissão faz parte. E nós mantivemos assim. Inclusive, tivemos um embate, né, dentro da comissão própria de avaliação, através da pessoa da Liliane, na época também a professora Tânia Miorando, que são ainda os nossos representantes lá e que conseguiram manter assim o nosso nome. Então é por isso que onde vocês veem as nossas mídias, vocês vão ver que a gente tem 3 nomes. E esses nomes, enquanto talvez a gente tiver a história e a memória, esses nomes vão permanecer assim, né? Bom, então eu sou a professora Fabiane e eu queria apresentar as minhas colegas hoje que fazem parte também da comissão, né? A técnica em assuntos educacionais, a Liliane Gontalameia. Ela se apresenta, Liliane? Eu atuo junto ao PPGE, mais especificamente na plataforma Scupira, que é a plataforma de avaliação da pós-graduação. Mais um. Então, eu sou a Ana Carla, eu sou representante discente da pós-graduação. Então, aqui também, pessoal, só para vocês saberem que são os nossos outros membros da comissão, vocês podem perceber que a nossa comissão ela é bem numerosa e ela tem quantidade e ela também tem qualidade, né? Porque todas as pessoas, embora não estejam aqui hoje, muitas delas, todas elas trabalham conjuntamente. Nós somos uma comissão que se pauta por uma metodologia de trabalho que se chama avaliação participativa, avaliação institucional participativa, AIP. E nós temos como referências 2 grandes autores, que é Barber e Denise Leite, que vem trabalhando nessa metodologia há muitos anos. E temos também como uma pessoa que vem difundindo ao longo de todo esse tempo, uma dos nossos membros da comissão, que é a professora Gladys Félix, que é a pessoa que vem pesquisando a avaliação ao longo de todo esse tempo dentro do Centro de Educação e que eu considero, e eu acredito que as minhas colegas de comissão também, uma referência na área da avaliação institucional, inclusive dentro da nossa instituição. Então, a gente conta com a presença da professora Daniele Rorato Sagrilo, do Departamento de Metodologia de Ensino, a professora Gladys Félix, do Departamento de Administração Escolar, a professora Tânia Michelini Miorando, do Departamento de Educação Especial, a Thay, né, Glessi Kursawa Koser, que ela é a
presidente, chefe, coordenadora do Serviço de Apoio Pedagógico, muito conhecida por boa parte das e dos estudantes. A Liliane Montana Meia, colega que já se apresentou aqui. O Tai Neriton Porto, que faz parte do arquivo, também é nosso membro da comissão. A nossa representante discente da pós-graduação, Ana Paula, que também se apresentou. Estamos e precisamos e já solicitamos, mais uma vez eu digo, um representante ou uma representante discente da graduação. A comissão também conta com um membro estudantil da graduação, é importante. Aqui, se vocês perceberem, a gente tem como, vamos dizer assim, elementos efetivamente participantes, professores e professoras tais de todos os departamentos do Centro de Educação. Essa sempre foi uma característica da nossa comissão. Nós temos membros representativos e participativos que têm que compor e que são importantes que se componham por todos os segmentos do centro, porque é assim que a gente trabalha de uma forma democrática e participativa, porque a gente tenta trabalhar e ouvir diferentes segmentos do centro. A gente continua contando com a consultoria interna e eterna, isso é um ato falho, mas eterna também, do professor da Milano, José Luiz da Milano, que eu acho que boa parte, se não conhece, será aluna, que é um professor bastante reconhecido e antigo do centro do Departamento de Educação Especial. Então, contamos também com o nosso técnico em assuntos educacionais, o Diego Marins, que é o nosso secretário, né, o nosso, vamos dizer assim, nosso TAI, que está mais junto no sentido administrativo, e contamos com 3 assistentes de pesquisa, que são os nossos bolsistas. E aí, a Milena, que é a nossa bolsista de estatística, a ela nós devemos os gráficos, os cálculos, as planilhas, né, para que a gente possa fazer a interpretação e conhecer quem nós somos, né? O Rafael Mena Barreto Freitas, toda a mídia da comissão, todos os cards, tudo que vocês veem pelas redes sociais, na nossa página, o Rafael, que é a pessoa responsável, e a Denise Ângela Della Flora, que é a nossa bolsista FIP, que é responsável desde maio desse ano por trabalhar com todos os dados que vocês vão ouvir uma parte deles hoje. Porque a Denise, ela faz parte de um projeto que se iniciou em 2022 e que vai findar em 2024, onde a gente vai fazer recolhas semestrais dos dados da avaliação institucional. Avaliação e autoavaliação. Por que avaliação e autoavaliação? Porque vocês avaliam os seus professores e professoras, mas sempre existe junto a este processo uma questão autoavaliativa. Vocês também se autoavaliam. Vocês sabem que a gente preenche uma outra avaliação, que é a institucional da UFSM. Aquela que no semestre passado vocês responderam a 3 questões. Acho que todo mundo está lembrado aqui. Quem respondeu está lembrado. O que a gente fez com aquela avaliação? Como? Vocês avaliaram seus professores. Na nossa avaliação, que é especificamente pensada, elaborada pela Comissão Setorial de Avaliação, vocês vão avaliar seus professores, suas professoras, num instrumento de maior número de questões, mas também que vocês se autoavaliam. Porque também o processo de avaliação, ele não é um processo de mão única, ele é um processo de mão dupla. Assim como vocês avaliam seus professores, vocês se avaliam como estudantes. Então, são 3 questões avaliando o professor e uma questão onde vocês se avaliam em cada uma das dimensões que vocês avaliam, tá? Então, pode passar, Milena. Qual é o nosso objetivo, então, né, na manhã de hoje? E vai ser ao longo de toda essa semana. Prestar contas, debater os resultados da avaliação do docente pelo discente, autoavaliação dos discentes do curso de graduação e pós-graduação. Então, especificamente a pós-graduação é contemplada com esses resultados na manhã de hoje, certo? O semestre passado, em janeiro, nós fizemos um dia inteiro de apresentação da avaliação. E aí, esse semestre, a comissão entendeu que era melhor em dias alternados, especificamente para cada curso, para ir tentando facilitar com que as pessoas conseguissem vir, né? E aí eu conversava com a professora Giovana, qual é a época? No final do semestre, os alunos não estão. No meio do semestre,
nós docentes estamos muito atarefados. Então, por isso, vocês devem ter percebido nas portas um QR Code. Vocês devem ter visto. Aquele QR Code é parte de um outro projeto da Comissão de Avaliação, coordenado pela professora Gladys e por mim, que pretende saber de vocês qual é a melhor época que vocês entendem que a gente deveria fazer o processo de autoavaliação e avaliação institucional. São 3 questões, bem rapidinho, em 5 minutos vocês respondem. Coloquem o seu celular, que é, como eu digo, é quase uma extensão do corpo da maioria. É só lançar, botar ali e ler o QR Code e responder aquelas perguntas. Porque isso vai nos ajudar muito a pensar para o ano de 2024 os períodos que a gente pode fazer a avaliação e que a gente vai ter maior número de participação. Por que a gente fala isso? Porque a gente ainda percebe que com todas as campanhas de sensibilização, com todos os chamamentos das coordenações, dos núcleos, dos colegiados, a nossa participação no centro ainda não é o que a gente gostaria. Existe um dado que diz que a avaliação ela se mede em alguns parâmetros, o nível de participação. 30%, em torno de 30% é uma participação baixa, 50% é uma participação média e 70% é uma participação alta. Segundo a professora Gladys Félix, ela fez um levantamento, a UFSM em todos esses anos de avaliação nunca chegou a 50%, o máximo foi em algum ano 30%. O nosso centro não é diferente, portanto, por mais que nós façamos, nós temos que melhorar o nosso índice de participação. E por quê? Porque quanto mais a gente participa, melhor e maiores são os recursos que vêm, inclusive, para o centro de educação, que reverberam para vocês, estudantes. Quando vocês fazem uma viagem de estudos, muitas vezes existe dinheiro de avaliação institucional, que são repassadas às coordenações de curso. Para que isso aconteça? Para pagar uma parte do ônibus, para pagar a inscrição de evento, para pagar quem vai apresentar trabalho. Só que isso tem como base o número de participação. A participação do centro também é medida por isso e o recurso que vem também repercute a partir da participação de vocês, quando vocês preenchem lá o instrumento. Não é só para malhar o professor, pode até ser, mas não é para isso o objetivo. A avaliação não é para isso. A avaliação é para dizer aquilo que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente precisa melhorar. E vocês vão ver o que o nosso centro precisa melhorar como unanimidade nos cursos de graduação. Vocês vão ver. Pode passar, Milena. Então, como eu falei, nossa avaliação institucional participativa, metodologia que vem orientando, balizando nossos trabalhos ao longo de mais de 20 anos, certo? Pesquisa sempre de um caráter diagnóstico, uma abordagem quantitativa, e eu gostaria de fazer uma ressalva nesse sentido, um destaque, na verdade, que esse semestre a gente teve muito mais respostas quantitativas. Muito bom. Os semestres anteriores a gente teve poucas respostas, tanto que quando a gente apresentou lá em janeiro a avaliação, a gente praticamente ficou muito centrado nos dados quant. E hoje a gente consegue trazer os dados quali, a partir daquilo que vocês respondem naquela último espaço em branco do instrumento. Quem já fez sabe. E ali é onde vocês podem realmente falar daquilo que não foi perguntado, daquilo que está incomodando vocês, certo? Porque às vezes o que a gente percebe? Quantitativamente os dados dizem uma coisa, qualitativamente eles dizem outra. Por quê? Porque às vezes as pessoas não escrevem, as pessoas só avaliam usando a Likert, de 1 a 5. E a gente precisa que vocês escrevam, que vocês coloquem as questões que estão incomodando. Né? A gente já sabe que tem acontecido diferentes movimentos em relação a algumas coisas que acontecem no CEI. Mas a avaliação precisa que vocês escrevam. Por quê? Porque a gente trabalha com ciência. E ciência vem a partir de dado, que não é do diz que me diz que. Ciência precisa dado, ciência precisa registro. E se vocês não escrevem, como é que a gente vai saber? A gente precisa saber. Né? Materialidade, então, sempre o relatório estatístico da parte quant que vem do CPD. Nós conseguimos acessar esses dados, muitas vezes até antes dos docentes discentes, exatamente porque a gente tem o CIAP administrativo que permite. Isso foi uma pergunta que alguém me fez ontem, digo mais claro. A gente consegue acessar
exatamente porque, né, a gente tem essa possibilidade. Quais são os instrumentos que vão ser apresentados os resultados hoje? O IA2, que é aquele que a maioria das que estão aqui são estudantes de graduação, responderam, ou pelo menos imagino que tenham respondido, e o IA2B, que é o instrumento dos estudantes da pós-graduação, que eu vejo que tem algumas estudantes por aqui que provavelmente devem ter respondido também. O que a gente faz? A exposição de dados por indicador, análise e debate. E o debate é o seguinte, pessoal, vocês podem, a todo momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, né, e perguntar, certo? Da nossa exposição aqui. Trancou? Aí. Ih, ficou sem a tabela. Ficou sem a coisa. Bom, não tem problema. Então, quais foram os indicadores, né? Os docentes e discentes de graduação, os docentes e discentes de pós-graduação. O instrumento foi aplicado apenas uma vez, né? Ontem alguém sugeriu que a gente fizesse 2 aplicações. Não sei se a gente teria perna, foi o que eu respondi, mas seria interessante. A pesquisa é quanti-qualitativa, como eu falei, nós vamos apresentar a parte quanti e parte quali, certo? Tanto para os docentes e discentes, nas duas. De total de estudantes, nós temos 231 estudantes, que responderam, né? E 88 que da pós-graduação também que responderam, tá bom? Resultados, então. Então, nós vamos começar pelo curso de graduação, né? O curso de graduação em Educação Especial Diurno, que é o curso que a gente destinou amanhã de hoje, assim como os cursos de pós-graduação. Então, para a gente ter uma noção geral dos dados do Centro de Educação, isso também é uma prática que a gente tem, que a gente não chega direto ao curso, a gente olha os dados em geral, a gente tem por obrigação fazer isso. Então, aí a gente vai ver o seguinte, que o maior nível de participação e respondentes foi o curso de licenciatura em Educação Especial noturno e o que teve menor participação, o curso de Pedagogia noturno, tá? Então, olha só, a gente olha o número de alunos matriculados e a cada semestre a gente tem que fazer a revisão desses dados, só para que vocês saibam, porque isso varia, certo? Porque tem as evasões, então, mas a gente sempre pensa em quem está matriculado, a gente não olha quem se evadiu, a gente olha o número total. Então, olha lá, pedagogia de 997, só 33, pedagogia diurno de 279, 66, educação especial diurno de 129 estudantes, 41, 31, quer dizer, nós temos uma participação ainda baixa, mas ela tá, eu acredito que vai ascender. E é melhor, se não me falha a memória, dos dados do semestre passado. Então, quer dizer, já há uma maior aderência a cada semestre. Porque a gente vai fazer uma série comparativa 2022/1 e 2, para a gente apresentar na JAI. Nós vamos fazer. E pela minha memória, isso já tem uma diferença, certo? Vou falar especialmente porque é o curso que hoje está aqui, né? Então, a licenciatura em Educação Especial noturno com 36%, o Programa Especial de Formação de Professores, que é o PEG, que é o nosso 5º curso, de 135, 34. Então, olha a média total do Centro de Educação dos cursos de educação. Os cursos ainda não é tão alta. Nós precisamos chegar a aumentar, porque a gente faz a média geral 25,78%. Nós temos que melhorar isso. Então, às vezes eu sei, gurias, 18, 20 questões e mais eu escrever, de cada disciplina. Estou cansada, não aguento, não quero fazer. Tirem 15 minutos da vida de vocês e façam uma avaliação. E vocês vão ver que esses números vão ser diferentes. Isso reverbera para o centro. E aí, uma pessoa me pergunta ontem, uma menina me pergunta assim, tá, prof, e o que acontece com esses dados? Eu acho ótimo, a gente tem que dizer. Esses dados sempre são encaminhados a
aos núcleos docentes estruturantes. Desde o semestre passado a gente tem tido essa prática. E uma sugestão que veio ontem é encaminhar as chefias de departamento também. E nós vamos começar a fazer isso também. A gente não se reuniu como comissão, mas eu entendo que é importante que os chefes também saibam, e as chefes saibam do que acontece em relação aos seus docentes. Certo? Quem tem que tomar providências? A gestão, as gestões. A comissão, ela levanta e analisa os dados. O que se faz e quem tem a capacidade e a competência são as gestoras, os gestores, para ter política, para mudar, ou enfim, para propor ações em relação a esses dados aí. Certo? Então vocês podem me perguntar isso na aula, e eu vou dizer a mesma coisa para vocês. Por isso é importante vocês escreverem, não só quante, pessoal, vocês têm que escrever as coisas que incomodam. Seguindo, então, quais foram as dimensões que vocês avaliaram? Plano de disciplina, conhecimento da disciplina, da ementa, aproveitamento das aulas, metodologia, avaliação, relação docente-estudante. Aí a gente vê as médias, né? Então, a maior média, mais bem avaliado, plano de disciplina. O que significa isso? Que vocês entenderam que as professoras e os professores entregaram um plano, discutiram o plano, dentro daqueles 15 dias regulamentares que a gente tem para colocar o plano no sistema. E aí eu sei o papel das coordenações, muitas vezes vindo atrás dos professores, para que façam, para que coloquem, né? Eu mesmo já vou dizer assim, ó, eu achei que era 30 dias e não era, agora é 15. Não coloquei no tempo certo ali, fui chamada de atenção, coloquei lá, sem problema, fiz. Porque às vezes a gente esquece mesmo. Mas as gurias sabem que no primeiro dia de aula o plano é apresentado todo na aula, né? Todo mundo sabe dessa avaliação, não tem surpresas desagradáveis no mesmo caminho, a não ser as notas às vezes, né? Às vezes, né? Bom, tô brincando. E olha só, segunda, vamos dizer assim, a divisão que não teve uma avaliação tão boa, relação docente-estudante. E depois, ainda um pouquinho ali, quase grudado no plano, a avaliação. Uma boa avaliação da própria avaliação, o curso, entendeu? Que vocês, nós, professores, fazemos avaliações adequadas, devolvemos as avaliações no prazo, que vocês vão lembrar como é que é cada dimensão, né? Se mostrou o plano, se discutiu o plano, se falou do plano dentro do prazo. Avaliações, se discutiu a avaliação, entregou a avaliação, blá blá blá. Todas aquelas dimensões vocês avaliam, né? Então aí vocês vão perceber. Mas o que a gente ainda precisa melhorar, relação docente-estudante. Ainda, mas mesmo assim, se vocês lembrarem, a gente se baseia nos números numa escala de Likert, de 1 a 5. Mesmo que essa avaliação ainda não tenha sido a melhor avaliada ou a menor avaliação, vejam que 4,37 ainda é uma nota alta. Tá? Vocês, mesmo que tenha sido menor, ela ainda é uma boa avaliação, ela ainda é considerada uma boa avaliação. Tá? Bom, médias de avaliação e autoavaliação por curso. Então, a média geral dos cursos. Tá? O que melhor avaliou as 5 dimensões, educação especial noturno, teve maior avaliação. O que avaliou com menos, vamos dizer assim, com pontos a melhorar e que ainda entende pedagogia noturno. E aí depois, o diurno com 4,43, educação especial, licenciatura plena, que são vocês, 4,60, a média das 5 dimensões, e o PEG com 4,56. Então, olhem as nossas avaliações de média geral, os nossos cursos são bem avaliados como um todo, porque vocês veem que todas as avaliações acima de 4. 4 e menor, 4,11. Então, ainda a gente tem boas avaliações. Então, o que está faltando? Novamente, eu vou ser insistente. A gente avalia super bem quanto, mas a gente tem visto que há muitas
fundamental. O que está faltando? A gente está precisando escrever sobre isso. Em algum lugar essas coisas têm que estar registradas. Porque não adianta eu ficar brava no corredor. Não adianta eu brigar com alguém. Eu tenho que me posicionar e avaliar. Eu tenho que dar dados para que isso comece a ser diferente. Certo? Seguindo. Avaliação e autoavaliação, docente pelo discente, instrumento A e A2. Então agora, pessoal, o que está bom e o que a gente precisa melhorar? E eu queria chamar a atenção de vocês. Os 5 cursos apontaram como frágil e a melhorar a relação docente-estudante. Não é um curso, foram os 5 cursos. Então essa é uma questão importante. A gente, como CE, precisamos olhar para isso. Porque os dados Quant estão mostrando isso. Agora, vocês vão ver quando a gente chegar nos dados Quali. Tem uma discrepância. Eu já estou antecipando o resultado. Novamente eu digo, por que falta eu dizer o que me incomoda? Na hora de escrever, eu tenho que dar um fôlego a mais e escrever o que está me incomodando. Certo? E aí, olhem só. Pontos positivos, então. 3 cursos avaliaram com positivo o processo, a dimensão de avaliação. Então, vocês, educação especial, diurno, disseram que tá bom, vocês viram agora mesmo no outro slide. A educação especial noturno e o PEG também diz que o processo de avaliação que os professores estão fazendo está adequado, está bom, né? Está bem. Já a pedagogia diurno, né? Desculpa, noturno, diz que como ponto positivo é o conhecimento e ementa da disciplina. Então, o que significa isso? Provavelmente os professores cumprem a ementa, seguem as ementas, não inventam, não mudam, né? Então, né? Por que a gente está falando isso? Quando as ementas elas já têm mais tempo de vida, é comum a gente fazer algumas adequações, mas os nossos PCCs foram há pouco atualizados. Então, teoricamente, a gente tem que cumprir aquilo que está ali, porque não faz nem 4 anos que a gente acabou, na verdade não faz, que o PCC passa a rodar, o PCC a partir de 2020, 3 anos, recém a 3ª edição desse PCC novo. Então, quer dizer, a gente ainda deveria seguir as emendas que a gente pensou. Então, olha lá, a pedagogia diz que sim. Plano da disciplina. Né? A pedagogia diz que os professores cumprem, que mostram, né? Que discutem o plano. E os outros cursos, como eu já falei, a questão da avaliação aí. Tá? Inclusive vocês, a educação especial, o DIU. Então, o que nós precisamos melhorar? Relação docente-estudante. Mesmo que a gente tenha uma nota 4 em alguma coisa, esse foi um ponto que todos os cursos disseram que há problemas. Precisamos melhorar. Pode seguir. Então, por dimensões, então, o nosso curso de educação especial diurno. E aí, como é que a gente pensou, e aí foi uma ideia aqui da nossa bolsista, né, de estatística, da gente fazer sempre esse comparativo. Olhar o centro de educação e olhar especificamente o curso. Então, na dimensão do plano da disciplina, o CE 4,57 e o curso de educação especial diurno 4,70. Vocês trabalharam muito bem, os professores. A média geral do centro é mais baixa. Desenvolveu o plano, a média geral do centro 4,49, vocês 4,67. Para vocês, os professores desenvolveram o plano, não é? Eu, como discente, busquei informar-me sobre o plano de ensino, objetivos, metodologia, avaliação e as referências. No centro 4,60, vocês acham, entendem que 4,67. Que vocês foram atrás de saber disso dos professores, né? Então, olha a média geral do centro, 4,56. E vocês, o curso, 4,68. Uma média bem alta também. Tá? Seguindo, então, aí vem os gráficos. Então, não há variância significativa entre as médias das 3 questões objetivas, pois a média geral foi 4,56.
Destaca-se que 76,71% dos estudantes que responderam ao instrumento concordam totalmente que os professores explicaram o plano de ensino. Então, olha lá, quase 80% das estudantes e dos estudantes do curso de Educação Especial diurno dizem que os professores cumpriram o que deveriam. É uma média super alta, tá? Muita gente. Seguindo. A mesma coisa, né? Desculpa, lá era do centro. E aqui a gente tem... Agora é do curso, lá era do centro, desculpa, me enganei. Não há uma variância também, mas mais de 75% responderam que o instrumento e que concordam totalmente com as questões relacionadas ao plano de ensino. A média do centro é alta e a do curso também. Então, assim, como que a gente vai apresentar as tabelas e os gráficos de cada um, do centro e do curso, para vocês conseguirem visualizar a percentagem, tá? Seguindo. Então, agora, conhecimento da ementa. O centro, 4,49, o curso, 4,62. O docente demonstrou domínio, segurança e atualização para desenvolver o conteúdo, 4,56 no centro, 4,63 o curso de Educação Especial diurno. Eu, como discente, procurei esclarecer as dúvidas e complementar os conteúdos desenvolvidos, 4,57 o centro e 4,63 o curso. Novamente, essa dimensão é mais alta no curso de Educação Especial do que a média geral do Centro de Educação. Tá? Seguindo, então. A média geral do centro, 77% das pessoas entendem que essa foi uma dimensão bem avaliada, né? Que é a questão da... Peraí, agora eu me perdi aqui. Isso, do conhecimento da ementa da disciplina. Segue, Milena, por favor. Então, 77% avaliaram muito bem isso, que os professores conhecem. E dentro do curso de Educação Especial, pode passar o próximo, 77% 68% também avaliaram bem essa dimensão. Seguindo, o aproveitamento das aulas, tá? Então, fui assíduo, se o professor foi assíduo, promoveu a participação nas aulas, também, média geral do centro 4,53%, do curso vocês entendem que foi melhor, os professores são assíduos e desenvolvem, né? Demonstrou preocupação em relação à assiduidade, no centro 4,47%, no curso 4,58%, também mais alta. Agora, interessante aqui vocês, ó, tanto o centro quanto vocês, a mesma média. Eu, como discente, fui assíduo, participei das aulas dessa disciplina, a mesma média geral do centro, a mesma média geral do curso, 4,57. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, ainda assim, é uma média alta, 4,57, certo? Então, isso é importante, como eu falei no início da minha apresentação, né, da nossa aqui, que existem duas questões que vocês avaliam os docentes, mas uma sempre vocês vão se avaliar. E a gente tem que tentar ser o mais fidedigno possível a nossa atitude durante o semestre, né? Então, aqui interessante que deu essa coincidência. Pode passar os gráficos. Da mesma forma, né, o centro, uma média super alta também, né? Então, nota-se nessa dimensão que os discentes têm uma opinião semelhante entre as questões, portanto, a média entre elas não possui uma variação, né? E da mesma forma, o curso de Educação Especial diurno, mas aqui tem um destaque, né? A questão 3.1, né? Que volta lá onde é a questão 3.1, Milena, que é a questão da assiduidade, tá? Olha o que o curso diz, volta lá. 79% dos estudantes concordam totalmente que o docente foi assíduo e promoveu. Então, quase 80% de vocês dizem que os nossos docentes do curso são assíduos e desenvolvem o seu trabalho, né? Como tem que ser. Seguindo, metodologia. O centro, uma média geral, 4,44. O curso, 4,54. Então, da mesma forma, vocês avaliam melhor a questão da dimensão 4.1, se utilizou formas diversificadas,
adequadas para favorecer a aprendizagem da turma, discentes, aulas expositivas, trabalhos e tal. E aqui também foi alta a opinião de vocês em relação ao centro, em relação a recursos didáticos adequados, ao desenvolvimento de aulas, data show, quadro, multimídias, etc. Né? E aí, se vocês, como discente, tiverem interesse em questionar o docente, refletir sobre o conteúdo e, quando necessário, busquei alternativas para obter melhor aprendizado. Também é uma média, mas uma média muito pouco diferente, 0,5 pontos do centro. Tem uma semelhança aí também, nessa dimensão, na questão da dimensão 4, a questão 4.3. Mas na média geral ainda tem 10 centésimos, né, de diferença. Então a média geral do centro também, 72% concordam que se utiliza uma boa metodologia, de modo geral, no centro, né? E no curso, vamos adiante, 74%, ainda um pouco mais alto, entendem que essa questão metodológica está bem adequada, né, dentro do curso. Avaliação, né? Então, foi uma dimensão que o curso de vocês teve uma das médias mais altas, junto com os outros 3 cursos, com o PEG e com a Educação Especial Noturno. Né? Então, a avaliação foi a dimensão melhor avaliada de todas as dimensões. Então, olha a diferença bem acentuada em relação ao centro de educação, a média geral do centro e do curso. Então, se o professor informou previamente a sistematização e a disciplina, né, a avaliação, bem mais alta, vocês entendem que sim. Se ele devolveu as avaliações no prazo, 4,74, entendem que sim. Eu, como discente, interessei em saber sobre os resultados, 4,72. E olha a média do geral do centro, 4,55, do curso 4,71. Também uma média bem mais alta. Aqui também, ó, no centro, quase 80% entenderam que a avaliação é uma dimensão que foi bem avaliada, né? Então, e no curso, 82, quase 83% entendem que a avaliação, que a dimensão avaliação, ela é algo bem conduzido por parte dos docentes e que vocês também se conduzem bem dentro desse processo, procurando saber e se informar, certo? Relação docente-estudante. Bom, aí vem o ponto de participação e que foi o ponto a melhorar nos 5 cursos de graduação do centro. E aqui a gente tem um reflexo também no curso. Olhem a questão, eu vou chamar diretamente a questão, dentro dessa dimensão, a questão 6.3. Eu queria chamar a atenção, que foi a que teve menor avaliação. Tá? Eu acho que isso aqui é uma coisa importante para a gente refletir, como discentes e como docentes também, né? Então, essa questão pergunta o seguinte: identificou a necessidade de encaminhamentos dos discentes para acompanhamento psicológico? E a mesma coisa, ó, no centro 13,86, o curso de Educação Especial diurno disse que foi 3,96. Então, acho que esse é um reflexo ainda das questões pandêmicas. A gente pode dizer que sim. Que ainda a gente percebe muitas questões dentro da sala de aula, mas como nós agimos em relação a isso? Nós procuramos encaminhamento, nós chamamos o serviço de apoio pedagógico. O que a gente faz com isso? A gente sabe que dentro da universidade existem serviços que atendem essas demandas, mas que também tem filas de espera. E muitas vezes a gente até pode encaminhar. Não significa que o estudante ou o estudante vai ser atendido. Mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar como curso, né? Enfim, eu também como professora que faço parte desse curso. Falta só um pouquinho, né? Bom, tá? E ali também, né? Eu como discente considero que me relacionei de forma cooperativa, respeitosa, no Centro Média Geral 469 e aqui no curso 475, tá? E eu também queria chamar a atenção para a questão 6.1, que é sobre a questão de proporcionou acessibilidade pedagógica, considerando as necessidades e particularidades dos discentes. Fomos bem, o curso avalia bem. Tá? Já a média geral do centro não, é um pouco mais baixa.
Então, quer dizer que vocês entendem que os professores têm procurado pensar nesses aspectos. Mas vocês vão ver que tem algumas respostas que, de alguma forma, vão desmentir isso. Desmentir não, vão trazer dados um pouco diferentes. Certo? Seguindo, então. Tá? Percentual, então, mesma coisa, né? Lá, questão geral do centro, 81,91, né? Dentro dessa dimensão, que é a relação docente-estudante, concordam totalmente, né? Que foram respeitosos com os colegas, o professor, outro ponto a ser avaliado é a dimensão, que 15,01 dos estudantes discordam em algum grau que os docentes encaminharam os discentes para acompanhamento psicológico, né? Então, isso eu acho que é uma questão importante. Seguindo, e também a mesma coisa, e aí para a educação especial, o percentual sobe para 18,73, ele é maior que o do centro. A questão do encaminhamento psicológico, eles entendem que não, tá? Seguindo, e aqui que eu queria chegar, que depois eu vou passar a palavra para as minhas colegas que vão apresentar o ensinamento da pós, né? Dos cursos de pós-graduação, que são vários. Então, olha só, a gente tem 18 respostas que são de elogios pessoais. Então, a gente tem uma grande parte das respostas que são elogiosas. A conduta do professor, a metodologia do professor, a forma como o professor atua, ou a professora, enfim, né? Professores e professoras estão na sala de aula. Tudo isso é considerado de forma positiva. Aqui a gente tem 4 respostas que elogiam a metodologia e prática pedagógica, né? Depois, sugestões de aulas diversificadas, também as pessoas sugerem, passeios e tal. Críticas pessoais aos docentes, tem 5 respostas em relação a isso. E aí, só para vocês saberem, a gente mantém completamente o sigilo, porque às vezes as pessoas percebem, mas na hora da análise nós tiramos qualquer processo identificatório, ninguém tem acesso a isso, tá? Então a gente sabe exatamente o teor da resposta, mas não a quem, né? A gente sabe, só para vocês saberem. Críticas ao conteúdo, provas e recursos didáticos, nós tivemos 4 respostas em relação a isso. Constrangimentos, falas racistas, também 3 respostas. E aparecem textos bem longos, tá? Para que vocês saibam. Falta de adaptação e acessibilidade ao currículo, olha que interessante, uma fala, só que esse foi bem avaliado na quantitativa. Então vocês percebam as discrepâncias, tá? Existem discrepâncias. Tudo bem que foi uma fala, mas a gente tem que colocar aqui também, tá? Constrangimentos políticos e partidários, 4 falas, tá? Então, assim, eram falas assim, que a pessoa defendia partido enfim, coisas desse tipo, tá? Apareceram. E falas preconceituosas em relação a pessoas com deficiência. Tá? Isso aí são algumas críticas que os e as estudantes manifestaram em relação a algumas docentes. Que as pessoas tinham falas preconceituosas. Tá? Então, essas são as quali. Só mostra para a Milena, pode passar. E aí estão as respostas. Por isso que eu digo, pessoal, escrevam. Se vocês não escreverem, vocês percebem que a quantidade é diferente do que está escrito aqui. Não vão ser identificadas, ninguém vai saber quem escreveu, mas vocês precisam nos dizer. Olha lá. Então, olha lá, ficou bem, as aulas do curso precisam ser mais diversificadas, os professores deveriam promover passeios, viagens, interações com outros ambientes, tem tanta coisa para relacionar com a graduação que seria rico para a aprendizagem dos acadêmicos. Professora maravilhosa, teve algumas falas inadequadas em relação às pessoas pretas, tá? Uma coisa que deixo como crítica e o não entender o motivo de alguns professores falar sobre política na sala de aula e ainda declarar sua posição partidária fazendo praticamente propaganda política. Tá? Aula dinâmica, divertida, aprendemos o conteúdo de uma forma leve, professores maravilhosos. Talvez tenha faltado um pouco de esclarecimento do método avaliativo do professor. Engraçado vocês verem que o curso de melhor dimensão mais bem avaliado
foi avaliação, tá? Mas aparecem as falas ainda. Eu não tive muito contato com o professor por ter ingressado posteriormente na disciplina, porém a didática dele era de explanação, sem nenhuma preocupação com a compreensão dos discentes. Misturava assuntos, proporcionando confusões e não era muito próximo dos discentes, e nem fazia questão de ser. Tá? Então, isso corrobora aquela questão que é a dimensão da relação professor-aluno, que apareceu como uma questão a melhorar, lembrando, nos 5 cursos. Aqui são especificamente falas do curso de Educação Especial de hoje. Milena, próximo. E melhor professora do mundo, tá? A mulher deveria ser referência mundial, educada, ótima profissional, empática, apresenta e desenvolve os conteúdos com maestria, tem uma visão perfeita, individual sobre cada aluno, além de ser extremamente estilosa. Professora XX, eu amo a forma que você me inspira. Então, e aí tá dentro daquelas 18, né? São as elogiosas aos docentes, às docentes, né? Acho que é A porque parece ser uma mulher. Então, as aulas foram ótimas, de fato, direcionou nosso olhar para o que avaliar no atendimento das crianças. Primeiro, que nós estamos em um curso para sermos educadores especiais. Ou seja, vamos ter que adaptar aulas, porém, a professora estava cobrando de nós que nós dessemos aula eu tirei, tá? Não foi ensinada uma adaptação mesmo em aula e temos um aluno cego. Foi apresentado slide sem a menor adaptação ao aluno cego. As aulas não tinham sequer um curso de educação especial onde a inclusão passou longe. Espero que melhor expliquem aos seus discentes quais as funções deles. Então, a gente tentou misturar umas mais positivas, outras aulas mais críticas. Tá? É isso, acho que dessa parte é isso aqui. Pode passar o próximo, menina. Então agora eu vou passar a palavra e aí vão guardando as questões, ou eu já pergunto, meninas, colegas, né? Se vocês têm questões sobre o que eu apresentei, né? Vão guardando suas questões ou façam suas questões. Eu vou passar uma lista de presença, tá? Porque antes de vocês saírem, é importante a gente ter o número de pessoas que estiveram presentes, né? Então, meninas, com vocês. Então tá. Gente, vamos falar da pós, que é um pouco diferente, assim, os resultados. Pode passar, Milena. Aqui estão os nossos cursos, então vocês podem observar que o que menos participou foi o mestrado profissional em tecnologias tradicionais em redes, e o que mais participou foi o PPG, que é o mestrado em gestão educacional. Mas isso, nós temos que fazer a relação de aluno matriculado e aluno respondente, né? Porque olha, o professor teve 12,50, mas tem 8 alunos e um cessareu só. Mas tivemos o PPGE, né, que mais a gente, que eu que atuo ali, né, eu fiquei mais preocupada porque o PPGE, historicamente, ele participava mais, ele tinha muito mais alunos respondentes e essa vez a gente ficou preocupada que baixou, né, Fábio, os respondentes. Pode passar. Então aqui a gente pode ver a média, que o mestrado ficou em 3,94, o PPGE, e o que mais participou foi a gestão educacional, mas também vocês fiquem atentos à relação de alunos com os respondentes, né? E o mestrado em tecnologia em redes, 3,54. Pode passar, menina. Então, as dimensões nós vamos continuar. Uma coisa importante que eu ia dizer, que a Fábio falou, que quanto mais a participação de vocês contribui com a devolutiva de recursos para nós. Na pós-graduação, além desses recursos, a gente utiliza todos os dados dos relatórios que é feito na CAICE para o nosso processo de avaliação. Desde 2018 que eu estou na CAICE, então a gente fez uma bela parceria que a gente, todos os textos, os dados que a gente coleta na CAICE,
a gente utiliza no processo da avaliação, na Sucupira. Não sei os outros cursos, eu estou falando um depoimento do PPGE, porque a gente ocupa bastante. Principalmente, nós começamos a fazer instrumentos para os egressos, que a gente está utilizando bastante. Então, as dimensões são as mesmas da graduação. Pode passar, Milena. Então, aqui nós também, na pós-graduação, a avaliação foi aqui o ponto mais positivo. E aí o ponto negativo é a dificuldade em relação ao acesso às disciplinas do rede. Né? Nós tivemos muitas dificuldades, a gente teve bastante depoimento de alunos que não tinham internet, então eles não tinham como acessar. E a relação docente-estudante. Pode passar, Milena. Então, aqui está a dimensão da avaliação, né? Informou e discutiu previamente a sistemática da avaliação da aprendizagem, foi aqui o ponto mais positivo, 4,96. Eu não vou ler todos, né? Porque vamos só identificar os mais, né, que chamam mais atenção. Pode passar. Então, dos alunos respondentes, ao menos 95% é expressivo, né? Concordo com o processo de avaliação dos professores. Pode passar. Aqui a dificuldade em relação ao acesso às disciplinas no rede. Então, aqui mais chama atenção, né? Trabalho simultâneo no horário da disciplina. Isso aconteceu muito com a gente, quando nós estávamos em casa no tempo da pandemia, porque a gente cozinhava, arrumava a casa, assistia a reunião ou fazia outras coisas. A gente teve agora baixou, né? Agora é menos dificuldade, né? Agora é menos. Então, nessa média da 2,42 eu considero baixo, né? Muito baixo. Não tem, mas olha ali a metodologia das aulas, aparece, né? Aparece 2,41. Pode passar, Milena. Então, na questão 9.12, 51,67% dos estudantes afirmam ter informado ao docente as suas dificuldades. O destaque dessa dimensão vai para a questão onde 70% dos estudantes discordam de ter pouco material para consulta, o que explica a maior média da questão, né? Sim, é porque nesse caso, quanto menor a média, melhor a avaliação. Pode passar, Milena. Então, na dimensão docente-estudante, né? Essa tá boa? Essa tá. Eu, como estudante, considero que eu me relacionei de forma cooperativa e respeitosa com o docente e a turma, 4,96. Ali identificou a necessidade de encaminhamento dos discentes para o acompanhamento psicológico, e isso aí também é evidenciado na pós-graduação. Então, essa dimensão tem média 4,69, mas não é tão ruim também, em média. Pode passar. Destaque para essa questão, onde 95,56% dos estudantes concordam que cooperam com o docente e a turma. Na questão 12,78% discordam em algum grau de que os professores identificaram a necessidade de acompanhamento psicológico dos alunos. Aqui é menos, né? Bem menos na pós-graduação. Está bem parecido com a média geral do centro. Então, aí, bem parecido. Quer continuar? Então, em relação à dimensão e gestão do programa, a melhor média, então, foi, como eu, estudante, considero que busquei informar-se e solicitar ação da gestão, 4,83, e essa média ficou boa em 4,72. Pode passar. Então, o instrumento contou com 3 questões assertivas, todas foram avaliadas com destaque para a questão 8.2, onde 87% dos estudantes responderam totalmente que o atendimento da secretaria e coordenação é adequado, ressaltando que a questão 8.4 obteve a menor média na dimensão, pois 6,67% dos alunos discordam totalmente que são informados sobre as deliberações. Então, está faltando, eles afirmam que está faltando informação, né, quanto à gestão do programa. Pode passar. Na avaliação e autoavaliação docente pelo discente, então, o instrumento IA2B.
Então, no PPG doutorado, o positivo foi a avaliação e a melhorar a gestão do programa. E os destaques é para o baixo nível de dificuldade de acesso ao conteúdo em rede, que se destacou com 2,35%. No PPG mestrado, o que foi positivo, o conhecimento e ementa da disciplina e a melhorar a relação docente-estudante. E os destaques ficou para um baixo nível de dificuldade no rede, então menor ainda, 2,23%. No PPGT, então, o ponto positivo é o plano de ensino e da disciplina e avaliação, e a melhorar a relação docente-estudante. Para os destaques, baixo nível de dificuldade de acesso ao conteúdo do rede, que ele foi considerando a média, o número de respondentes, tá? Ficou baixo. No mestrado de História, então, positivo, no geral, todas as dimensões foram avaliadas positivamente. E a melhorar dificuldade com a produção acadêmica no rede, dificuldade em relação ao acesso às disciplinas do rede. 6 dimensões foram avaliadas com média 5, que ficou destaque. E no PPG, a avaliação, então, é um ponto positivo e a melhorar dificuldades com a produção acadêmica no rede e baixo nível de dificuldade de acesso ao conteúdo também no rede. Então, as questões, respostas qualitativas, né? Elogios pessoais ao docente, que são 16. Elogios à metodologia e conteúdo do plano de aula, 7. Adequações do instrumento, né? Incluir item não se aplica, que é o 6, né? Que tem questões que pede para orientar, para responder quanto orientador, e aí não é o nosso orientador, facilitaria para a gente ter a questão não se aplica em diversas questões, né, que isso é bem importante. Facilitaria também a gente responder de forma mais rápida, né, nós estudantes do nossa avaliação. Solicitação do horário noturno do mestrado, então solicitaram então ter aulas no mestrado, por isso que é importante nós da pós-graduação respondermos, porque a gente tem que falar e isso vai melhorar para nós os horários das aulas, né? Então, em diversos aspectos. E cortes financeiros governamentais dificultando a pesquisa foi né? O que dificultou durante a pandemia foram os cortes. Pode passar. Então, algumas respostas, né? A professora é excelente profissional, tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dela, sempre empenhada com o progresso dos alunos. A professora é brilhante e profissional. Do PPGT. Precisamos da aula noturna para o mestrado. O curso está contribuindo de forma satisfatória para a formação. Alguns imprevistos, como o corte de verbas federais, né, dificultou as publicações em eventos. Doutorado. Professor excelente, doutorado. Alguma necessidade de uma alternativa não se aplica, né? Muitos responderam lá nas sugestões. Seria importante algumas questões ter o não se aplica, agilizaria então a gente fazer a nossa avaliação. Pode passar. A orientadora é muito humana, compreensiva, não impondo muitas dificuldades que a época da pandemia já trazia, ao contrário, sempre tentou amenizar as dificuldades dessa época típica. Quanto às aulas voltaram presencial, soube dar o tempo necessário para a adaptação das atividades do doutorado. Fiquei extremamente satisfeita com a disciplina, a maneira como o docente administrou as aulas, discussões de artigos, apresentações de seminários. Foi uma experiência única vivida até hoje, uma sala de aula recheada de pessoas com conhecimentos incríveis, uma grande troca de informações e um divisor de águas do meu crescimento. Aluno do doutorado. O professor tem se mostrado um orientador atencioso e solícito. Seus conselhos e orientações têm sido de grande valia para a minha dissertação. As aulas do professor foram sempre interativas, com muita troca de conhecimento, diálogos e, claro, com os esclarecimentos do professor. Gostaria que houvesse horários de aulas noturnas para o mestrado, pois ela trabalha o dia todo, então é uma coisa que é importante para a gestão. Considerações, então. O desempenho adequado da metodologia e das estratégias. Produto final, diagnóstico dos principais indicadores de qualidade do Centro de Educação. Base para a construção de uma cultura de avaliação, que isso é muito importante. A avaliação docente pelo discente pautou-se no princípio da não punição. Implementação de um modelo de avaliação paralelo e complementar aos sinais.
Que aí a Liliane pode falar mais aí. Pra ti? Pra mim? Claro. Por que eu complementar? Posso falar? Então, assim, que os sinais é... É que assim, ó, a ideia, por exemplo, de não ser punitivo, não é ser punitivo. A gente tem uma ideia de recolha de dados. É como eu disse para vocês, vários momentos. A gente só faz ciência com dados. Os dados só vêm a partir do que as pessoas respondem daquilo que elas escrevem. Então essa é uma característica que a gente tem na avaliação desde sempre. E uma avaliação horizontal, onde a gente escuta a comunidade, ouve o que a comunidade tem a dizer e devolve o que a gente consegue fazer para essa comunidade. A gente escuta você semestralmente, e isso é uma tradição que nem na pandemia a gente quebrou, porque mesmo durante a pandemia, os resultados foram divulgados de forma online. A gente readaptou as avaliações e elas continuaram acontecendo, justamente para que a gente não quebrasse esse processo que a gente tem de tantos anos dentro da comissão, né? E a ideia de não punição não é punir ninguém, ao contrário, é a ideia de que a pessoa consiga refletir a partir daquilo que ela recebe muitas vezes, que ela ouve como professora. Aqui a gente tem algumas professoras, aqui a gente tem docentes, né? Então também, vocês recebem a avaliação bimestral, trimestral, no final do semestre, né? Vocês são avaliados, e é o momento que vocês já nos avaliam também. Então é importante esse processo de ir e vir. A avaliação não é mão única, a avaliação tem mão dupla, ela vai e volta. E a ideia de ser um sistema paralelo aos sinais é aquilo que eu falei no início da minha apresentação. A nossa comissão sempre se pautou por criar os seus instrumentos, mas a criação desses instrumentos nunca foi uma criação da cabeça das pessoas que estavam dentro da comissão. Muito pelo contrário, os instrumentos que hoje vocês respondem e com modificações, eles sempre foram criados com pessoas referência dentro desses instrumentos. Então, como funcionou? Vou dar o exemplo da comissão, da subcomissão que eu participei mais diretamente quando eu ainda era membro da comissão e não presidente da comissão. E foi a comissão que elaborou o IA2B. E boa parte de quem está aqui hoje já deve ter respondido o instrumento da pós-graduação. Nós levamos 1 ano elaborando o instrumento. Porque como é que a gente fez? Primeiro a gente consultou a comunidade. O que as pessoas, o que os estudantes e os docentes da pós-graduação queriam avaliar. E isso nós fizemos toda uma recolha no ano de 2016, o ano, uns 2 ou 3 meses, com 2 perguntas, o que avaliar e quando avaliar. E aí as pessoas nos responderam. Fizemos uma análise de conteúdo. A partir dessa análise, nós elaboramos as questões que boa parte de vocês respondem ainda hoje. Só que antes desse instrumento ter o formato que hoje a pós-graduação responde, e já com algumas modificações, ele foi apresentado a todos os docentes de todos os programas do CE. E esses docentes deveriam ler, opinar e devolver para a comissão esses instrumentos com as suas observações. Por isso que demora quando a gente quer realmente a participação. Não é de um dia para a noite que as coisas acontecem. A gente costuma ter muita pressa às vezes com as coisas. Voltou para nós fizemos um primeiro instrumento que tinha 34 questões, era um instrumento super longo para pós-graduação. O que aconteceu? Nós revisamos o instrumento e nós sempre contamos com consultoria externa da professora Denise Leite, que é uma das pessoas que orienta a nossa metodologia de trabalho, e na época do professor Luiz Figueiredo, que é um professor da Universidade de Passo Fundo, que também é especialista em avaliação. Eles vieram, olharam o nosso instrumento, opinaram sobre ele e disseram, está muito longo, tentem enxugar mais. Ele virou em 18 questões com uma questão aberta, que hoje ele aumentou um pouco por conta da pandemia, mas nós já estamos em processo de rever ele novamente também. Então é assim que funciona. Eu dei um exemplo de um instrumento. A comissão de avaliação, ela tem no mínimo 7 instrumentos. Um que avalia a pós-graduação, que é esse, o que avalia a graduação, o que avalia os gestores, o que avalia os professores, o que já avaliou serviços terceirizados, o que já avaliou pesquisa e extensão, num grande projeto que nós já tivemos dentro da comissão. E todos esses instrumentos, eles foram elaborados assim. Há o instrumento dos estágios, que contava com pessoas, com as professoras avaliadoras dos estágios, há as professoras das escolas, que avaliam vocês lá nas escolas. Esse é o nosso trabalho, um pouco do nosso trabalho. Por isso que dá tanto trabalho, mas é um trabalho
trabalho que compensa muito. E quem está dentro da comissão sabe, as colegas, a Ana que se juntou a nós, a Liliana que já tem uma caminhada conosco de 4, 5 anos, né, Liliana? Sabe como é que a gente trabalha. Né? E a gente tenta escutar todos. Nem sempre a gente consegue contemplar tudo que as pessoas nos trazem, mas a gente tenta ter uma postura maximamente democrática e acolher as sugestões que as pessoas trazem. Então é por isso que o nosso trabalho é paralelo aos sinais. Os sinais é o que orienta a avaliação na educação superior. Tem dimensões e processos que são avaliados no território nacional. A Comissão de Avaliação CAIS-CSACE sempre teve um trabalho em paralelo. Por quê? Porque criou os seus instrumentos de acordo com a necessidade da sua comunidade. Então essa é a nossa tradição. Espero que ela se perpetue por muito tempo. Tem muita gente jovem aí que está chegando, que eu acho que tem muita condição de estar nesse lugar aqui. É um lugar muito importante. Né? E é um lugar, assim, que a gente tem muito trabalho, como eu disse, mas tem muitos retornos também da comunidade. Agora é um trabalho de perseverança, de insistência e de, às vezes, a gente ouvir, talvez, menos participação do que a gente gostaria. Mas a gente não desiste. Né? E também isso é resistir. E, Fábio, é um trabalho dinâmico, porque a gente está sempre em movimento, porque está sempre mudando as diretrizes, Esse caminho, né? e nós servimos de modelo para a CPA, que é a Comissão Permanente da Avaliação Institucional. Então, a reitoria sempre está nos perguntando o que nós podemos mudar esse ano no instrumento tal. Então, isso é gratificante para nós. Né? Muito bom. Não sei, assim, se... acho que é isso, pessoal. A gente está aberto às questões, tanto a Liliane, a Ana e eu, ou comentários que vocês queiram fazer. Nós ainda temos um tempinho. Eu sei que já estamos avançando na hora, mas eu acho que é um momento importante. E dizer, né? Só se começa a transformação quando a gente tem dados na mão. Conversa, reclamação, a gente escreve no papel. Com todo cuidado e, né, sem ofensas. A gente tem que avaliar a situação, né, que a gente às vezes é submetido. Mas é registrando que a gente vai começar a mudar algumas coisas aqui. Tá? E vocês percebem, quantitativamente a gente tem alguns resultados e qualitativamente aparecem outros. Tá? E o objetivo é melhorias, né? Exato. Sem punir ninguém. Sem punir Porque ninguém. a avaliação tem que ser educativa, não punitiva. É se olhar, é refletir sobre si. Não sei. Estamos abertos às questões. Bom, se ninguém mais tem nada a dizer, eu agradeço muito a presença de todas, de todos, dos intérpretes, né, o Nelson e a Joy, que vieram aqui. A direção do centro, que nos apoia na logística, né, de gravar, a Milena, que esteve aqui conosco também, a nossa bolsista, a Liliane, a Ana, que fazem parte da comissão, e a todos vocês, as colegas professores que vieram até aqui hoje, trouxeram os seus estudos, né, as estudantes da graduação pós, que ficaram até o final, todos. Tá bom? Obrigada, então. Dou por encerrado.